Essa é a tornozeleira eletrônica do Jair. Olha o estado. O vídeo que mostra a policial penal avaliando esse equipamento é, como diriam os meus jovens, absolute cinema. Mas também é absolute Bolsonaro. Na medida em que é essa mistura surreal aí de graça e desgraça. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda? Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o Bolsonaro fazendo cagada, metendo ferro de solda, né, na tornozeleira. Mas que burrice é essa daí? Ou eu sei que muitos de vocês não vão gostar desse vídeo, mas quer saber? Aqui ninguém está falando de política, está falando de uma realidade, quer você goste dela ou não. Bora lá ouvir o campeão das asneiras. Daquele que tem uma ponta? Tudo nesse 1 minuto de gravação é um espetáculo. Tem a policial falando com ele com aquela voz gostosinha, condescendente de professora de primário. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tem a alegação de curiosidade. Curiosidade. Tem as marcas todas tortas ali do serviço porco que ele tentou fazer no aparelho. Aliás, será que era assim que ele queria auditar as urnas eletrônicas? Vai saber. Mas esse vídeo, ele também traz uma dúvida. É uma dúvida curiosa. Porque o Jair não tentou tirar a tornozeleira eletrônica da perna dele. Não. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Outra coisa. Ao invés disso, ele tentou ter acesso ao interior do aparelho, que é onde estão os componentes eletrônicos. Ou seja, ele tentou, de alguma forma, hackear o sistema. Nunca esquecendo que lá, na portaria do condomínio, estavam os manifestantes e o filho dele fazendo a suposta vigília. Eles queriam usar aquela passagem do apóstolo Pedro, que estava preso, e aí, na casa, eles estavam orando e Deus libertou o Pedro da cadeia. Só que eles esqueceram foi de falar com Deus. Eles bolaram. A gente vai ficar aqui fazendo algumas orações, fazendo um tumulto. Enquanto isso, você rompe a tornozeleira. A gadaiada invade e a polícia que tem lá não vai poder fazer nada. Nisso você se mistura com a multidão e diz que Deus libertou você da cadeia como Pedro. Isso não... Lembrando que hoje é dia 22 e era o meu número. Quantas profecias fizeram que 22 era o número da liberdade? E por quê? Curiosidade. Mas a curiosidade é só uma das versões que ele mesmo deu. Agora tem outra. Um surto que fez com que ele acreditasse que ali dentro tinha algum tipo de escuta. Eu vou ler um trechinho da ata da audiência de custódia que a gente pegou aqui, que diz o seguinte: o depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Ah, por isso que explica, viu, Tássio? Porque é a tampa, porque ele achou que ali dentro poderia ter uma escuta e não a pulseira. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião, e o depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Então, essas foram as informações da ata que esclarecem um pouco aí essa dúvida, né, das pessoas, por que ele não tentou romper a pulseira, mas sim a caixinha. Esclarece ou esclareceria a dúvida? Porque a gente precisa considerar a hipótese de que o Bolsonaro estivesse mentindo ao falar em curiosidade ou surto.
Não é como se ele nunca tivesse mentido antes, né? Então é justo se perguntar, o que é que esse homem estava tentando fazer? Agora toda. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Esse aí é o Paulo Amador, o advogado do Jair. Ao conversar com a... Amador nunca vai ser profissional. É só você olhar a conversa desse advogado que tem sobrenome Amador e a conversa dele realmente é de um amadorismo sem tamanho. imprensa, ele foi logo fazendo uma longa lamentação a respeito das condições de saúde do cliente. É um idoso, padece de problemas que são públicos e ostensivamente graves em sua saúde, foi submetido desde a facada, desde a criminosa facada, a 6 cirurgias de longa duração, a última de 12 horas, foi internado por diversas vezes com semiobstruções intestinais, inclusive no fatídico 8 de janeiro, logo em seguida ele foi internado nos Estados Unidos, sofreu de erisipela, padece, portanto, de uma situação extremamente frágil. E os repórteres ficaram ali, ouvindo com muita paciência. Quando finalmente puderam fazer perguntas, não deu outra. Quiseram saber da tornozeleira. Aí o que aconteceu? Os apoiadores começaram a berrar mais alto, o advogado também já começou a desconversar. Ele violou a tornozeleira. Ele tentou romper a tornozeleira. Se for todo mundo falar junto, a gente sobre a tornozeleira, ele tentou romper a tornozeleira. Sobre a tornozeleira. Olha, essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar... Essa questão de tornozeleira é uma narrativa. Ou seja, toda aquela avaria na caixa, no case, no box da tornozeleira é uma narrativa isso. Ou seja, isso não aconteceu, é uma narrativa. Fala sério, Amador. Injustificável. Tem vídeo, doutor. Tem imagens. Tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não queria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24 horas por dia, 7 dias da semana na porta da casa dele. Então não haveria. Isso é querer justificar o injustificável. A tornozeleira eletrônica tornou-se, neste caso, o símbolo da pena infamante, a versão moderna da pena infamante. Sério isso, Amador? Sua finalidade foi apenas causar humilhação ao ex-presidente. Não havia qualquer necessidade. Não, né? A defesa do Jair quer mais é que o Brasil esqueça dessa tornozeleira e esqueça também dessa violação tão peculiar aí da carcaça e não da pulseira e com um ferro de solda. Ou isso aí é obra de um louco e não faz sentido nenhum, ou é parte de um plano de fuga que a gente ainda não compreendeu. O fato é que já existem 3 versões para o que quer que o Jair tenha tentado fazer ali. Quando o sistema disparou um alerta da violação, a Polícia Federal ligou para ele e o Jair disse que tinha batido a tornozeleira na escada. Aí depois, para aquela policial lá da voz tão bonita, ele disse que era curiosidade, ou cucuriosidade. Curiosidade. E a versão da cucuriosidade foi trocada pela versão do sussurto. Mas nenhuma dessas versões aí cola. O STF parece muito mais convencido de que havia mesmo um plano de fuga. Porque se não estivesse, o Jair continuaria na prisão domiciliar. Em 17 páginas, o ministro Alexandre de Moraes apresentou os fundamentos jurídicos para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro.
O ministro destacou que o condomínio onde o ex-presidente mora é localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixadas sul de Brasília, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. E lembrou que Bolsonaro planejou durante a investigação, que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país. A distância da casa de Bolsonaro até a Embaixada da Argentina, no setor de Embaixada Sul, também é de 13 quilômetros. O ministro analisou ainda a violação da tornozeleira, informação que, segundo ele, constatou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Convém não esquecer da vigília convocada pelo Flávio. Uma manifestação certamente ajudaria a tornar mais fácil a tarefa de colocar o Jair dentro de um carro. E se fosse um carro de uma embaixada, aí danou-se. O Bolsonaro estaria a salvo do STF no mesmo instante, antes mesmo de chegar à embaixada propriamente dita. Existem duas convenções, na verdade, uma de 61 e uma de 63, as duas chamadas Convenções de Viena, que tratam de proteção a embaixadas e consulados. A que mais interessa para nós nesse caso aqui é de 61, que trata da proteção diplomática. E ela diz que não apenas a sede das embaixadas, mas também os veículos têm proteção contra mandados de busca, de apreensão. Então é muito comum em Brasília, mesmo motoristas desses carros a serviço de embaixadas se recusarem a abrir o vidro para receber até multa de trânsito. Isso significa que se alguma embaixada de algum país estrangeiro decide dar asilo ao Bolsonaro, dando a ele a condição de perseguido político, basta que ele entrasse num carro dessa embaixada para se evocar essa proteção da Convenção de 61. No caso de países da região aqui das Américas, existe ainda um outro documento, que é a Convenção de Caracas de 1954, que diz que se um país da região concede o asilo, acreditando que aquela pessoa está sendo perseguida politicamente, o país em que essa embaixada está situado, no caso aqui seria o Brasil, tem de conceder um salvo-conduto para essa pessoa sair do Brasil. Então veja que tipo de situação complicada a gente poderia entrar no nível internacional se porventura em algum momento... Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver o vídeo por inteiro, vão no canal do Avro. Lá vai estar toda a reportagem. Aqui eu vou deixar os mimizentos aqui. Uma coisa eu tenho certeza. O Bolsonaro caiu na sua própria armadilha. Ele usou Deus como se ele temesse a Deus. Teve todas as chances do planeta de sair por cima. Mas o próprio Deus confundiu a mente dele e ele não conseguiu dar um passo. Em pleno Covid, em plena mortandade de pessoas, ele lutou contra. Ele não quis. Falava que era tipo de coisas chinesas, falavam que era, sei lá, usava aquelas coisas lá que a crentaiada gosta muito de falar. E aí foi se enrolando sozinho. É ou não é Deus lutando contra o próprio cidadão? Curiosamente, a boca falava de Deus, mas o coração, a mente, estava no quinto dos infernos, que acabou se enrolando, quer você goste ou não.